mas eu quero dizer que Jesus tem uma palavra para falar com você nessa noite. Amém? Amém? 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Deixa eu ver se tá legal aqui uma coisa. Oi. Glórias a Jesus. Quem achou? Diga amém. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouve, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Versículo 5 para finalizar. Deitou-se e dormiu debaixo de um pé de zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Você feche seus olhos. Se possível, coloque a mão no seu coração nessa noite. Glórias a Deus. Bote a mão no seu coração. Senhor, fala conosco nessa noite pela tua palavra, Senhor. Nós queremos aqui, meu Deus, reconhecer que tu és Deus. E o Senhor trouxe a cada um aqui neste lugar. Mas o propósito maior é que o Senhor deseja ter um encontro com cada um de nós. E é por isso, Senhor, que nesta noite eu te peço que o Senhor ministre ao coração de cada um neste lugar. E que toda honra e glória seja dada tão somente a ti, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Podem sentar. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Som. Oi. Tem alguma coisa errada com este som, irmãos? E eu não tive tempo de olhar. Amém? Deixa eu dizer uma coisa aqui pra gente. Nós temos alguns minutos aqui. E hoje, logicamente, nós temos muita bênção para fazer. Nós temos uma apresentação, né, irmã Lu? Já vai organizando, irmã Lu. As crianças vão acompanhando ali a irmã Lu, que já elas vão fazer um negócio bem bacana aí para as mães. Glória a Deus. As crianças podem ir ali bem rapidinho. Já tu anota, Hanna. Depois eu te passo a pregação, tu assiste no YouTube. As crianças podem ir ali com a irmã Lu. Nós temos já a apresentação de uma bebezinha que nessa noite vai ser apresentada para a glória de Deus. Mas eu preciso pregar a palavra para você, irmão. Amém? Amém? Olhe para cá. Preste atenção, não só no pregador, mas no que vai ser pregado. A Catiane até disse assim para mim hoje: prega uma mensagem mais curta, mais simples, né? E porque vai ter todos os negócios aí que a gente vai fazer, e eu até queria muito, irmão, pregar uma mensagem assim. Mas na trajetória que nós estamos aqui da Bíblia, nós estamos, e hoje é o livro de 1 Reis, né? Nós estamos pregando em sequência. E esse livro e esse texto que me veio ao coração, ele é tão rico. Eu creio que o Senhor Jesus vai falar com você nessa noite. Você veio aqui para muitas coisas, mas uma delas é escutar a voz de Deus. Amém?
Então, se você prestar bem atenção, eu consigo ser bem rápido e você vai conseguir absorver essa palavra. O tema dessa palavra é um tema que não tem nada a ver com o Dia das Mães. Eu sou muito ruim nessas datas, irmão. Eu acho que da próxima vez eu vou botar outras pessoas para pregar, porque eu sou muito... Olha só o tema do culto especial Dia das Mães, que eu vou pregar para a igreja. O deserto das escolhas. O que tem a ver? Anote aí no seu coração, nas suas tábuas do seu coração, ou na caderneta que você tem. O deserto das escolhas. Nós lemos um texto em que um dos principais personagens aqui nessa noite se chama Elias. Ele é um profeta de Deus. Elias é aquele que tem um nome que significa o Senhor é o meu Deus. Eu vou tirar um S que está bem aqui. Ah, tá aqui. Som, oi. Não. Som, oi. S. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficou abafado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. O principal personagem, irmãos, é o Elias. E nós estamos aqui em um período de muita tribulação. Preste atenção. Aqui há uma divisão muito grande no meio do povo de Deus. Aqui há um abandono da fé de boa parte do povo de Deus. E Deus levanta um profeta por nome de Elias para trazer uma mensagem a um povo que está cada vez mais distante de Deus. E agora você vai ver que Elias, ele começa bem. Elias é alguém que profetiza que vai ter seca, não vai chover de jeito nenhum. E assim acontece. Elias é aquele que é sustentado por Deus no meio da seca. E assim Deus sustenta Elias. Olha para cá. Elias é aquele que multiplica o azeite e a farinha na casa de uma mulher que estava precisando urgentemente de um milagre. E assim também acontece. Elias é aquele que ressuscita o filho de uma mulher, de uma viúva. E assim acontece na vida do ministério do profeta Elias. Elias é alguém que confronta os profetas mentirosos no Monte Carmelo. E Deus dá vitória a Elias, e assim acontece. Elias é aquele que ora pela chuva, vem de novo, e a chuva vem de novo. E assim acontece. Você imagina você ser um crente, que toda oração que você faz, Deus atende? Você imagina você ser alguém que abre a boca e em questão de segundos, a sua oração é respondida? Alguém já teve essa experiência? De você orar, e é lógico que não é toda hora e todo dia, né? Mas você orar e em poucos minutos, do nada, o Senhor dá a resposta. A Elizabeth já me contou que aconteceu isso com ela. Depois tu conta o testemunho aqui, Elizabeth. Dá glória a Deus. E Elias era esse camarada que estava vivendo dias de milagres. Deus levanta Elias para pregar num tempo de divisão, num tempo de idolatria. E Elias é um homem de Deus. Não temos dúvida sobre isso. Elias está vivendo um tempo de milagre. Quem quer viver milagre aqui, irmão? Todo mundo quer. Elias está vivendo um tempo de autoridade espiritual. Elias está vivendo um tempo de resposta de oração. E Elias está vivendo um tempo em que as vitórias dele eram públicas. Todo mundo via. Deus honrar o profeta Elias era maravilhoso. Mas no capítulo 19, tudo muda na vida do profeta Elias. No capítulo 19, tudo muda e já não parece ser o mesmo profeta. A história dele começa no 17. Aí no 17 tu vê todos os milagres acontecendo. No 18 tu vê Deus fazendo maravilha. Mas no 19 parece que já não é a mesma pessoa.
Porque enquanto ele enfrenta 850 homens, ele enfrenta, no poder do Espírito Santo, ele foge de uma mulher. Será que as mulheres são fortes assim, hein? Para ser mais do que 850 homens. Ele foge das ameaças de uma mulher chamada Jezebel. O texto parece mostrar que Elias tem medo, ele fica apavorado. Aí você pergunta assim, pastor, como é que pode? Um homem de muitas guerras, de muitas vitórias, de muitas conquistas, agora fugir e agora Elias vai entrar numa situação que ele nunca imaginou. Parece que já é outra pessoa. E aqui eu quero dizer uma coisa para mim e para você, escute o que eu estou dizendo, olhe para cá. Eu quero dizer para você que grandes vitórias não anulam a fragilidade humana. Vamos pregar junto comigo? Você pode falar para esse irmãozinho que está do seu lado? Diga assim, irmão, diga, olhe para ele, diga, irmão, grandes vitórias não anulam a fragilidade humana. Porque Elias é um homem de Deus, é um homem forte, corajoso, mas neste momento, Elias revela uma fragilidade, uma fraqueza que nem ele sabia. A gente olha para as pessoas como pessoas que são quase que perfeitas. A gente tem muito assim de querer projetar em outras pessoas admiração. É por isso que essa questão de digital influência hoje em dia pegou muito, porque a gente gosta de olhar para alguém e querer colocar nele algo que ele não tem. E como os digitais influencers gostam de apresentar uma realidade que não é real pela rede social, então combinou. É por isso que tem milhares de pessoas seguindo aquela pessoa, porque ela mostra uma grandeza, uma força que não existe. E as pessoas gostam de colocar, eita aquele homem de Deus, eita aquele pastor, eita aquele irmão, eita aquele fulano. Mas aqui Elias está mostrando que as grandes vitórias dele não anulou a fragilidade humana. O homem que venceu no Carmelo quase morre no deserto. O homem que tinha conquista. É por isso que eu deixo bem claro. A minha e a sua fé não pode estar firmada em homens. A minha e a sua fé não pode estar firmada em pastores, não pode estar firmada em profeta, porque Deus pode usar qualquer pessoa aqui neste lugar, do menor ao maior, do velho à criança, mas ainda assim são homens, são mulheres, são fracos, são falíveis, são limitados, e é esse o entendimento que a gente precisa ter de quem é quem. Quando a gente coloca a nossa toda a esperança em alguém, a gente se frustra. Elias é alguém que vai começar o capítulo 19 recebendo uma notícia. Versículo 2, então Jezebel mandou um mensageiro a Elias. E aí eu coloquei o nome desse mensageiro, o mensageiro da morte. Por quê? Porque a notícia é ruim. A notícia que agora Elias recebe é uma notícia ruim. O mensageiro é um mensageiro da morte. Está dizendo, ei Elias, amanhã é horário. Jezebel vai te matar. Porque tu fez arruaça demais aqui. Tu falou demais nesse teu Deus. Não importa quem você seja. Notícia ruim vai chegar, irmão. Olha só a pregação do pastor no especial das mulheres. A gente poderia dizer assim, irmão, vai chegar só bênção, só vitória, só coisa. Não! Notícia ruim também acontece de chegar na nossa porta. A notícia veio com tom de ameaça. A notícia veio com som, com tom de que está dizendo assim, teus dias estão contados. É inevitável. Todos nós teremos notícias ruins. E é claro que a gente sempre quer pregar dizendo assim, se prepare para o dia mau, se prepare, irmão, no final ninguém está preparado para nada.
Tem notícia que vai chegar e que a gente não tem realmente toda essa força. Porque Elias era um grande homem de Deus. Vivia milagre, vivia prodígio, tinha autoridade. Era um homem que vivia o sobrenatural. Mas quando chegou uma notícia na casa dele, na porta dele, logo ele ficou com medo, ele temeu. A notícia abalou a vida de Elias. Talvez alguma notícia já te abalou normalmente. Talvez alguma notícia já chegou para mim e para você. Sim. Tem semanas que as notícias são as melhores. Tem semana que as notícias não são as melhores. Ninguém está isento de problema. Ninguém. A teologia e a filosofia que diz que nós vamos para a igreja e vai ser 100% tudo toda hora, irmão, é mentira. O crente continua vivendo no plano natural. Ele ainda passa problema. Ainda tem conta, ainda tem filho, ainda tem esposa, ainda tem marido. Ainda tem um monte de coisa para se organizar. Então, a questão não é a notícia. A questão é a reação de Elias. Eu botei aqui uma observação. A reação e a fuga do profeta corajoso. Você duvida que Elias era corajoso, irmão? Não, não duvido não. Elias era homem corajoso. Mas na notícia ele fugiu. Você já viu aquela situação de que alguém diz assim, ó. Rapaz, se eu passar por essa situação, eu não sei como é que eu reajo. Você já passou por alguma coisa assim? Eu já passei por uma. Acho que foi uma das únicas, mas eu passei. Que foi uma tentativa de assalto. Alguém chegou tentando me assaltar e eu estava com a moto, assim, na moto. E aí quando o carro parou, 4 meninos bons, desse tamanho dourado, bicho, brilhoso, apontando assim já para a moto. E aí a minha reação foi a que nunca deveria ter sido a reação, mas foi a que eu tive. Adivinha? Oxe! Correr. Meu irmão, eu não pensei. A moto e o celular estavam na mão. Eu disse assim: o celular não dou, não. Eu disse na hora: não dou. Aí eu desci da moto. E quando eu desci, eu corri. Olha, como é que corre de uma bala, pastor? Alguém escutou um barulho de uma bala. Não sei se foi para cima ou foi para o meu lado. Só sei que não pegou. E eu corri numa velocidade tão grande que eu entrei na rua assim de uma vez e emburaquei num negócio que tinha lá de lanche. E aí, quando passou alguns minutos, um amigo meu que estava perto disse assim: Leiciano, vai lá pegar a tua moto. Aí eu disse: que moto? Meu cara acabou de me assaltar. Aí ele disse: não, a moto está lá. Aí quando eu pensei um minutinho, eu olhei para minha mão, a chave travada na minha mão e a minha mão não abria. Foi a reação que eu tive. Eu tive uma reação tão na hora que a minha mão travou com a chave na mão. Eu pensei que tinha ficado na moto. Eu corri e o cara olhou para mim, veio um maluco correndo, deve ter tirado para cima, não sei, ou para mim não pegou. E aí quando ele foi, eu montando a moto para pegar, cadê a chave? Reações que a gente não espera, Tamires. Reações que a gente às vezes tem que dar de supetão. A reação do profeta corajoso foi de fugir. A reação do profeta corajoso foi se levantar. Só que quando Elias se levanta para a direção errada. A Bíblia vai dizer no versículo 3: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida. E foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu moço. Ele estava indo na direção errada. Por quê, pastor? Porque ele estava indo em direção ao deserto. Ele estava indo para a direção com a qual Deus não mandou ele ir. E agora, irmãos, nós entramos dentro dessa história. Porque as nossas reações, muitas vezes, são contrárias da vontade de Deus. A reação de alguém no dia do desespero, da notícia ruim, no dia que as coisas estão igual um furacão, nem sempre é uma reação boa. Foi esses dias que eu estava conversando lá com o Regis, que quando aconteceu lá dele mexer no que não era dele,
E caí, dona Selma. A dona Selma está ali, ela vai lembrar de tanta coisa. Quando ele caiu lá no centro, ele disse, a primeira pessoa que eu lembrei de ligar, quem foi? Foi eu, ó. E quando ele me ligou, que eu escutei ele chorando, chorando, dona Selma, chorando no celular. Foi, dona Selma, não diga não, tem muita gente aqui. Aleluia. Ei, quando ele me ligou, que ele chorando, dizendo, eu caí aqui, caiu não sei o que nas minhas costas, eu tô sem conseguir andar, não sei do que. Meu irmão, eu saí tão desesperado desse carro, que na hora que eu corri, a chinela quebrou. Eu foi sem chinela pro centro da cidade. Só pra ver onde é, como é que esse cara botava. A chinela quebrou no meio da correria. Eu entrei no carro descalço mesmo. Meu irmão, eu fui pro centro. A gente às vezes tem atitudes que fogem os nossos nervos. Não é todo mundo que tem vou até dizer frieza, paciência, que algumas pessoas aqui talvez tenham. Lá na pizzaria, a Catiane passou por situações que ela teve um controle e ela teve uma calma que Deus foi tão bom que de todas as vezes que aconteceram situações lá na nossa loja, nenhuma eu estava. Mas por quê? Porque eu acho que eu não teria a reação dela. A reação de calma que ela teve, de domínio da situação, eu não teria. Então, Elias é alguém que vai correr para a direção errada. A direção errada te faz deixar coisas para trás. A Bíblia vai dizer que quando Elias se levanta, ele vai para Berseba, ele deixa o moço dele, um rapazinho que ajudava ele, um ajudante. Um rapazinho que ajudava ele a fazer alguma coisa. E quando Elias se levanta, ele deixa o moço para trás. O moço poderia ser só um ajudante. Poderia parecer até insignificante. O moço poderia ser alguém de pouca importância. Mas às vezes são coisas pequenas que importam demais e a gente não percebe. Elias está caminhando no desespero porque tem alguém dizendo que ele vai morrer. Ele está caminhando em direção ao deserto. Ele está deixando coisas pequenas, mas que porém são importantes para trás. Você vai já ser homenageada, mãezinha. Já as crianças vão fazer um negócio bonito para você, mãezinha. Já nós vamos apresentar. E aí o Alessandro disse uma coisa, olha só. A primeira criança a ser apresentada na igreja nova e vive o caminho ali. Glória a Deus. Mas eu preciso pregar para você uma verdade. Não deixe as coisas que podem ser pequenas, mas são importantes para você para trás. Não se desfaça daquilo que pode ajudar você na caminhada. Tome cuidado para você não estar correndo em passos largos em direção a um deserto sem saber. O texto está dizendo que ele deixa o moço para trás. E a gente tem deixado muita coisa para trás. Coisas que são importantes. Coisas que nós não deveríamos deixar. Algumas coisas eu tenho pensado sobre a questão da fé. E nós às vezes esquecemos porque achamos que é besteira. Uma oração é besteira. Uma comunhão, a leitura é besteira. Mas são pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida. Elias agora está caminhando e os seus passos estão levando ele para o deserto. Eu aprendi uma coisa, eu escutei essa frase há mais de 15 anos atrás, eu preguei sobre ela e nunca eu esqueci. Eu não sei nem de quem é a frase, mas dizia assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. A dor, sentir dor é inevitável, João Vitor. Sentir dor é inevitável. Mas às vezes o sofrimento ele passa a ser opção. Quando as nossas escolhas, elas desencontram a vontade de Deus. Cada deserto tem um propósito. Mas tem deserto que na verdade nós estamos entrando sozinhos. Deus não mandou.
Em nenhum momento você vai escutar Deus falar com Elias e mandar ele fugir. Existe um deserto, que é o deserto que o Espírito Santo leva ao crente. Aí eu creio. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Tudo bem, mas tem deserto que não é o Espírito Santo que está conduzindo. Tem deserto que é as suas escolhas ou a desobediência que está conduzindo muito crente para o deserto. Tem muito crente hoje passando prova em deserto. Não é porque o Senhor entrou com ele para ajudar, não. É porque as suas escolhas, o seu desespero, a sua reação, os seus pés caminharam erradamente em direção ao contrário da vontade de Deus. E olha só a pregação do pastor no culto das mães. Nós precisamos ser responsáveis. E nos responsabilizarmos pelas nossas ações e pelas nossas reações. Em nenhum momento Deus mandou Elias fugir. Talvez seja difícil falar isso, mas eu quero falar para você. Tenha coragem em Deus. O Senhor quer te fazer uma pessoa corajosa, forte. O Senhor quer te fazer alguém que vai enfrentar ameaças. Você não pode ser paralisado pelo medo. O medo não pode tirar a capacidade que você tem de ouvir a Deus. Foi o que aconteceu com Elias. Elias se desesperou tanto que Elias não conseguia nem entender ou ouvir a voz de Deus. Ele nem orou. Você não vê no texto Elias orando, Elias perguntando, Elias pedindo a direção. Não, você vê Elias fugindo. O medo tomou a conta da vida de Elias. O medo fez Elias surdo à voz de Deus. Elias, nesse momento agora, não parecia mais ser o Elias de antes. E é engraçado como a gente lê a Bíblia, conhece, sabe, alguns já pregam, alguns estudam, alguns falam da palavra de Deus, alguns pregam, alguns ganham alma, alguns fazem muita coisa, mas no momento que é com a gente trava. No momento que é pra gente ter a atitude que um dia nós aconselhamos alguém, aí a gente parece que não conseguimos. Já percebeu? Que o conselho que a gente dá para os outros, às vezes a gente não consegue botar em prática para nós mesmos. Já percebeu que a gente sabe os versículos decorados, mas na hora de botar em prática é onde Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículo 24. Aquele que ouve as minhas palavras e coloca ela em prática é alguém que está alicerçado na rocha. Talvez o nosso maior desafio aqui, irmãos, além de ouvir uma palavra, é colocá-la em prática. É conseguir absorver esta palavra e ela se transformar em atitude no dia a dia, na semana, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Nós precisamos ouvir a voz de Deus até nos dias difíceis. Nós precisamos ouvir a voz de Deus até no dia que o medo está tomando conta. Nós precisamos ouvir a voz de Deus em todo o nosso caminhar. O versículo 4. Pega a sua Bíblia, você está lendo ela, irmão. A Bíblia está aberta. Ninguém consegue comer de prato emborcado, né? Versículo 4 vai dizer assim, ó, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, foi sozinho, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Elias agora entra numa situação que o Senhor não havia chamado, não havia mandado, não havia permitido, nada disso. Agora Elias, ele vai buscar abrigo, ajuda, sombra. Só que agora ele vai ficar à sombra dos espinhos. Olha o que o texto está dizendo. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ele mesmo.
E quando Elias chega no deserto, ele não encontra outra coisa, senão uma árvore. Que segundo alguns vai dizer que essa árvore... Cadê aquela árvorezinha que estava aqui? Ela era baixa. Não muito alta, 1 metro, talvez 1,5 metro no máximo. Cadê aquela árvorezinha que estava aqui, gente? Ah, porque está ali, né, na decoração, né? É tão linda. Só que ali tem folha. Ali ela está bonitinha. Provavelmente, o pé de zimbro era uma árvore de espinhos. Era uma árvore, irmão, dá para ter sombra no meio dos espinhos? Dificilmente. Uma sombra duvidosa, João Vitor. Agora Elias, ele vai buscar sombra. E o cansaço do deserto leva a abrigar-se no meio dos espinhos. Volto a repetir novamente para você. Você veio aqui, hoje é culto, vamos fazer festa, tem até bolo ali fora para a gente comer. Mas eu preciso te dar um alerta da palavra do Senhor. Não se abrigue no meio dos espinhos. No meio do deserto e no meio do teu cansaço, não se abrigue no meio dos espinhos. Zimbro é uma árvore que não produz fruto. E é no meio do desespero que tem gente que às vezes vai buscar ajuda em quem não tem fruto para lhe ajudar, em quem não tem nada para lhe dizer, nada para lhe passar. O deserto muitas vezes nos leva a buscar ajuda em quem não produz e não tem fruto, ou seja, alimento para oferecer. O pé de zimbro, irmãos, é alguém que não tem condição de nos ajudar. O pé de zimbro é alguém que pode querer oferecer, mas ele não tem em si capacidade. Ninguém consegue se abrigar debaixo de espinhos. Mas é mais ou menos aquela situação. O desespero leva a gente a fazer um bocado de coisa. Não dizem que o melhor tempero da comida é a fome? A comida pode não estar essas coisas todas. Mas se tiver com fome, meu irmão, você come que não é dos bens. Às vezes, o nosso desespero nos leva a procurar ajuda onde não tem. O pé de zimbro é um pé de espinho. Não produz fruto. Eu não gosto muito vocês já sabem sobre isso, já me escutaram muitas vezes pregar. Eu não gosto muito daquela palavra que fica assim, tipo, porque tem pessoas que na sua vida, e tem pessoas, não estou falando de gente. Nem sempre é sobre pessoas. Porque nós buscamos no zimbro o que só a videira verdadeira pode nos entregar. O zimbro é espinho, mas a videira verdadeira, ela tem fruto. Quem é a videira verdadeira? Nós sabemos, João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Versículo 5, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer absolutamente nada. Jesus, Ele é a videira verdadeira, e no teu desespero, na tua angústia, no teu cansaço, eu ainda tenho alguém para lhe dizer: Jesus é aquele que pode gerar sombra e descanso para a tua alma. Nós vamos já bater foto ali naquele negócio ali bonito, que coisa maravilhosa. Nós vamos já fazer tantas coisas. Mas a minha pergunta para encerrar essa mensagem, para ter que fazer tudo, é: como está a tua alma? Como está a tua fé? Como está a tua caminhada? Tu está procurando o abrigo no zimbro? Ou tu já entendeu que nessa noite a videira verdadeira quer fazer morada em você? Quer morar em você? Quer transformar você? Quer fazer algo? Você não veio aqui em vão. O mensageiro da morte. O mensageiro da morte chega. Mas no deserto Deus manda o mensageiro da vida. Se por um lado, no começo do capítulo 19, começa com o mensageiro da morte dizendo: ei, vão te matar.
Elias já está quase morto no deserto. Não dá tempo de esmiuçar tudo, porque o texto é muito grande, tem muita coisa. Mas a verdade é que Deus manda o mensageiro da vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresenta até Elias e ele toca em Elias dizendo: levanta e come. Talvez seja só isso que você precisa ouvir nessa noite da parte do Senhor. Levanta. Talvez é só um toque do Senhor nessa noite, para você poder ter ânimo mais uma vez, porque aqui, irmão, eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando de Elias, um grande homem de Deus, mas que no capítulo 19, parece que está fraco, abatido, pedindo a morte. Eu posso, não sei nem se eu posso dizer isso, parece até depressivo, não quer comer, não quer ver ninguém. Tem muita gente boa, tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus, tem muitas pessoas boas de Deus, mas que por algum motivo, por algum momento, por alguma situação, caem, esfriam, enfraquecem. Eu não duvido, irmãos, que há pessoas que não conseguem mais retornar, não é porque somente não querem, mas é porque chegou num deserto tão escaldante, que já estão pedindo a sua própria morte. E a gente às vezes tem aquela memória fotográfica do irmão orando, pregando e fazendo. Aí você vai ver agora ele está no capítulo 19 da vida dele. Ele está fraco, ele está abatido, ele está cansado, ele está com fome, ele está pedindo ajuda para um zibo, para um espinho. Mas ele não deixa de ser homem de Deus. Ele não deixa de ser uma mulher de Deus. Ele não deixa de ser alguém que o Senhor ainda quer levantar. O mensageiro da vida é o anjo que toca. Mesmo no deserto, o Senhor ainda quer levantar aquela pessoa. Ei, Deus quer tocar você, irmão. Deus quer tocar você para te levantar também. Deus quer levantar você porque o mensageiro da morte vai dizer que Elias tem que se levantar para no deserto. Mas o mensageiro da vida chega e diz: te levanta para sair dele. O mensageiro da morte mandou Elias se levantou e entrou no deserto. Mas agora o da vida está dizendo: Elias, te levanta. E esse levantar é para Elias sair do deserto. O mesmo deserto, mesmo no deserto, Deus ainda manda socorro e alimento. Se eu fosse abrir aqui o microfone para alguém falar, alguém ia dizer: pastor, eu tenho um testemunho de socorro de Deus na minha vida, de livramento de Deus na minha vida. Todos nós aqui temos uma experiência no qual o Senhor se revelou a cada um de nós com grande misericórdia e graça. Deus quer tocar ainda na sua vida, irmão. Deus trouxe essa palavra para você e eu não hesito em pregar a verdade que o Senhor coloca na minha mente e no meu coração. O Senhor quer levantar você mais uma vez e sair desse deserto. Tem gente aqui que está pensando assim: pastor, que deserto é esse? Porque a gente deixa o deserto muito a cara de dinheiro. Deserto é só problema, não. Deserto é a ausência da sensibilidade. Deserto é a ausência da voz de Deus. O maior deserto que alguém pode entrar é o deserto que lida sozinho. É o deserto que Deus não mandou e Deus não está com ele. Mas mesmo Deus não mandando e mesmo Deus não estando com ele, agora Deus entra no deserto só para despertar. A Bíblia não diz quanto tempo Elias ficou ali, irmão. Mas a Bíblia diz que o Senhor se apresentou a ele. Deus mandou um mensageiro. A palavra que agora eu esqueci. Agora eu esqueci, não vou arriscar não. Anjo significa mensageiro.
Anjo é mensageiro. Quisera eu ser pelo menos hoje um mensageiro de Deus para você. De alguém que está dizendo pela palavra do Senhor, que não importa o tempo de deserto que eu e você estamos, Deus ainda quer levantar as nossas vidas, Deus ainda quer fortalecer você, Deus ainda quer tirar o medo de você, Deus ainda quer levantar o caído, Deus ainda quer fortalecer o fraco. Quem é esse? Sou eu e você nessa noite. Não existe deserto pior do que aquele do qual nós não conseguimos perceber Deus. Do que aquele do qual nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Eu quero fazer uma oração, nós vamos já para as comemorações. Mas eu quero orar por você, eu quero encerrar a mensagem. Mas eu quero dizer para você que Jesus quer te encontrar. Que Jesus quer te tocar. E o toque dele não é o toque que o pastor vai botar a mão na sua cabeça. Não é a irmã que vai abraçar você. Isso pode acontecer? Pode. Mas quando o Senhor toca você no seu íntimo. Quando o Senhor toca você dizendo, ei Elias, te levanta. Aí não é o teu lugar e nem é o teu fim. Elias, te levanta. Te levanta na presença. Se posiciona na presença. Permanece ouvindo a voz na presença. É isso que Deus quer. Você pode ficar de pé comigo, mas uns minutinhos eu quero orar por você. Fique de pé comigo em nome de Jesus. João Vitor. Eu quero orar pela sua vida.